Olá! O Centro Paula Souza apresenta o podcast Provocações Sociológicas, do curso Moda e Sociedade. Reflexões possíveis. Tenham excelentes aprendizados. Olá, meu nome é Alexandre Aparecido dos Santos. Sou doutor em Ciências Sociais pela Unesp Araraquara e hoje vim aqui conversar um pouco com vocês sobre os processos de subjetivação, ou seja, sobre os modos pelos quais nos tornamos sujeitos em nossa contemporaneidade. Essa conversa foi construída a partir da teoria do pensador francês Michel Foucault, que foi um filósofo, um historiador das ideias, teórico social, filólogo, crítico literário e professor. Em seus estudos, Foucault buscou desvelar os processos de construção de regimes de verdade, e assim, do próprio conhecimento, tendo em vista compreender como esses regimes de verdades construíam os limites dos modos de pensar-se no mundo e sobre o próprio mundo em cada época. Ou seja, ele buscou compreender como os tipos possíveis e aceitáveis de ser sujeito, ou seja, os tipos possíveis e aceitáveis de existências, foram estabelecidos ao longo da história. Ele buscou entender, por exemplo, por quais processos é definido aquilo que é normal? O que é um indivíduo normal e o que é um indivíduo não normal? O que é um indivíduo consciente e o que é um indivíduo não consciente? O que é uma pessoa com sanidade mental e o que é uma pessoa sem sanidade mental? Quem define o que é sanidade mental? Por exemplo, a loucura foi um dos grandes objetos trabalhados por Michel Foucault. Nesse sentido, sua teoria permite afirmar que os regimes de verdade estão diretamente ligados às relações de poder. A noção de poder tem um lugar de destaque na teoria desse autor. Ela diz respeito às relações entre sujeitos ou grupos de sujeitos no sentido de relações entre parceiros, um conjunto de ações que se induzem e se respondem umas às outras. Aqui em Foucault, o poder ganha uma nova característica. Ele passa a ser visto como uma relação de reciprocidade, como uma troca mútua. Nesse sentido, Foucault propõe um deslocamento na natureza da própria noção de poder. O poder agora não é mais visto como um objeto natural, e sim como uma construção social, como uma relação, e por isso não pode ser localizado ou personificado em nenhum tipo de instituição social. A essa altura da nossa conversa, várias interrogações podem estar já pairando na cabeça de vocês. Duas delas poderiam ser, por exemplo, será possível localizar este poder? Como é possível estudá-lo? E o que tudo isso tem a ver com o mundo da moda? A primeira pergunta pode ser respondida através de uma definição. Foucault, ao retomar a proposta teórica de Max Weber, define o poder como a capacidade verificada dentro de uma relação social, ou seja, dentro de uma relação estabelecida entre dois sujeitos conscientes, que permite a alguém impor a sua vontade a uma outra pessoa. Aqui é válido apresentar um exemplo trabalhado pelo próprio autor. Por que eu vou dar dois exemplos agora? Porque, pessoal, o poder é muito precioso para se entender a proposta teórica do autor e por consequência, os processos de subjetivação. O poder não é violência, são coisas diferentes. É um exemplo do próprio autor, como ele apresenta isso. Um escravo acorrentado encontra-se em uma relação de violência. Ele não pode escolher ir embora. Diferentemente de um trabalhador, que volta ao seu trabalho todo dia, mesmo sendo explorado por seu patrão. Esse trabalhador está preso a uma relação de poder, mediada por um contrato. Essa relação de imposição de vontade é estabelecida por dispositivos de poder, como em nosso exemplo,
o contrato estabelecido entre o trabalhador assalariado e o seu patrão. Entendem? O escravo não tem escolha de ir embora. O escravo não escolheu estar ali enquanto escravo. O trabalhador não. Conscientemente ele aceitou as normas, as condições impostas por um trabalho, por um contrato de trabalho. Uma vez que ele aceitou isso conscientemente, ele tem que trabalhar. Essa é a lógica da nossa economia. Tudo bem? Então, a relação de poder é construída através de dispositivos de poder, assim como o contrato de trabalho. Um dispositivo de poder muito privilegiado na teoria do nosso autor é o discurso, são as relações de comunicação. Mas também é necessário tomar um cuidado para não colocar a comunicação e o poder como coisas equivalentes. Assim como a violência não é o poder, a comunicação também não é o poder. A comunicação está a serviço do poder. Ela estabelece efeitos de poder nos contextos onde ela ocorre. Um exemplo bom para entender essa diferenciação toda é a relação de uma mãe e de um filho. Quando a mãe está educando uma criança, ela consegue impor a sua vontade. Ela consegue estabelecer relações de poder. Entende? Ela consegue, através de uma conversa com o filho, criar efeitos de poder nessa relação. Ela consegue apresentar e impor a sua vontade. Então, a relação de poder existe através do dispositivo que é a conversa e ela impõe a sua vontade. Quando esse sistema falha, vem o castigo. O que é o castigo? É a violência. A violência, ela exemplifica, ela seria a falta ou a ausência das relações de poder. O discurso, a conversa da mãe e do filho seria o dispositivo pelo qual a relação de poder é construída e ela é exercida. Tudo bem? Por quê? Porque o objetivo primeiro de uma relação de comunicação é transmitir uma informação através de uma língua, de um sistema de signos ou de qualquer outro meio simbólico. E aqui já é possível responder aquela segunda pergunta. Pois, nesse sentido, podemos dizer que a moda pode ser pensada como um tipo de comunicação. Pois comunicar é sempre, de uma certa forma, uma maneira de agir sobre o outro ou os outros. Nesse sentido, a produção e a circulação de elementos significantes pode ter por objetivo ou por consequência efeitos de poder. Um exemplo desse efeito é a distinção que pode ser expressa e construída pelo consumo no mundo da moda. A roupa ou acessório que eu utilizo comunica sentidos, estabelece, assim, efeitos de poder, efeitos de diferenciação, mesmo que eu não tenha total consciência deles. Aqui estamos falando diretamente sobre o processo de subjetivação, sobre os processos que estabelecem os limites daquilo que é aceitável quanto possível. Por exemplo, qual é o lugar para comprar uma boa roupa? O que é uma boa roupa? Porque a roupa de marca, a roupa de grife, ela tem mais valor e mais aceitação do que as roupas que não têm essa marca ou essa grife. Quem estabelece esses critérios? Os critérios que estabelecem isso representam os processos de subjetivação. Nesses dois exemplos, temos estruturados processos de subjetivação contemporâneos. Os bons lugares, os bons acessórios, as boas roupas, já estão estabelecidos. E sujeitos contemporâneos, ou seja, nós, sofremos os efeitos de poder que são estabelecidos por esse processo. Um último exemplo para encerrar nossa conversa. Uma entrevista de trabalho. O candidato, quando ele vai para uma entrevista, se ele não tiver em mente o espaço que ele vai trabalhar, ele já está um passo atrás. Porque cada espaço de trabalho já tem estabelecido um tipo de vestimenta, um tipo de acessório, um tipo de cabelo, um tipo de barba, um tipo de cuidado, um tipo de apresentação do indivíduo.
Se ele não corresponde a esse processo de subjetivação, se ele não corresponde àquilo que o entrevistador espera, ele já está dando 2 passos atrás daquele que vai se apresentar de acordo com esse processo de subjetivação estabelecido, de acordo com aquilo que o espaço de trabalho espera dele. Tudo bem? Bom, pessoal, a gente fica por aqui. Espero ter ajudado. Até mais.